Boa noite. Ontem nós falamos um pouco a respeito do cortisol. Vamos recapitular, vamos ver se vocês estão prestando atenção. Cortisol era produzido onde? Fala assim, dentro do corpo. Já acertou. Parcialmente. O cortisol ele é produzido numa glândula chamada suprarrenal, na região do córtex. É fundamental para nós, extremamente importante, precisamos dele. Só que nós falamos que quando ele aumenta, quem está baixando? A serotonina, que era produzido 95% dela no intestino. E aí vimos que muitas vezes os medicamentos antidepressivos, que são utilizados para poder combater esses problemas, agiam somente em 5% da serotonina, o que é muito pouco. Então nós precisamos realmente focar na produção da serotonina. E aí nós vimos que ela sendo produzida no intestino, era extremamente importante que o intestino funcionasse da maneira correta. E conversamos ontem de que o intestino que funciona bem é aquele que funciona um número de vezes igual ao número de refeições. Isso é o ideal. Para que isso acontecesse, vimos 5 estratégias que a gente poderia utilizar. Comer mais fibra, beber mais água, fazer mais atividade física. Vamos recapitular de novo aqui. 5 coisas. Vou perguntando e vocês vão me ajudando. Qual era a primeira? Comer mais fibras. Segunda, beber mais água. Terceira, fazer atividade física. Quarta, dormir, porque era importante para controlar o cortisol, para não interferir no tônus da musculatura do intestino. E a quinta, probiótico. Não era transplante de fezes, não? Não? Não, isso era só em caso extremo e não para nós, Tem um bicho que está rodando aqui, está incomodando. Tem alguns comentários, que era melhor não ouvir. Mas tudo bem, eu não ligo. O que vem de baixo não me atinge. Se a serotonina dele está alta, vocês sabem o que ele fez bastante hoje, então, Viu só? Começa a fazer piada aqui, não vou transformar isso no stand-up aqui. Mas vamos voltar para cá. Vimos então que esses 5 passos eram fundamentais para que o intestino funcionasse. Fibra, água, exercício, sono e a reposição de lactobacilos. Porém, precisamos entender uma coisa muito importante. Lá no nosso intestino, nós temos algumas células que são chamadas de células enterocromafins. Essas são as células responsáveis pela produção da serotonina, que é o hormônio da felicidade. Mas para que isso aconteça, nós precisamos oferecer a matéria-prima, para que realmente ela tenha condições, com o intestino funcionando normalmente e recebendo a matéria-prima, produzir o hormônio da felicidade. Então, um aspecto extremamente importante para nós é o seguinte: quais são os alimentos, fontes de triptofano que devem fazer parte da nossa alimentação diária? Só que tem um detalhe extremamente importante aqui também, que é o seguinte: nós já sabemos, então, que tem uma lista de alimentos que vão aparecer aqui agora, que são fontes de triptofano. Porém, a produção da serotonina ela acontece em grande quantidade da hora que nós acordamos até as 9 horas da manhã. E aí cabe uma pergunta para você refletir. E quem acorda depois das 9? Perdeu a chance. Perdeu a chance de produzir bastante serotonina nesse dia. Ou seja, isso não é bom. Agora, analisa comigo, veja se isso é verdade. Período de férias. As crianças não vão à escola. Quebra-se uma rotina que não deveria ser quebrada, mas quebra-se uma rotina. Essa rotina que geralmente é quebrada é o horário de dormir. As crianças começam a dormir tarde porque elas estão no período de férias. E nas férias pode tudo, mas não deveria ser assim. Se elas estão dormindo tarde, elas vão acordar tarde. E muitas vezes elas vão acordar depois das 9. Essa criança vai acordar irritada, vai passar um dia enchendo teu saco o tempo inteiro e você contando as horas, os dias, as semanas, um mês, para que ele volte para a escola. E aí quando ele volta para a escola, ele vai, você deixa na escola, você passa numa casa de fogos, compra um monte de fogos e solta comemorando, porque o teu filho voltou para a escola e não vai ficar mais dentro de casa. É uma realidade isso, sim ou não? É. As crianças mudam totalmente o seu comportamento no período de férias, porque quebra-se uma rotina extremamente importante, onde ela não acorda antes das 9 horas da manhã.
E isso interfere no ciclo de produção de serotonina. Automaticamente a criança vai ficar mais irritadiça, ela vai dar muito mais trabalho, vai ficar mais nervosa, vai começar a ser respondona, querer bater de frente com você, teimosa, desobediência. Isso é consequência dela acordar tarde. Uma estratégia que nós fizemos em casa, minha filha estudava à tarde, foi trocar ela de turno. Tive que colocar no turno da manhã, porque ela não dormia cedo. As minhas duas filhas sempre foram de dormir tarde. A mais nova, ela até já falou algumas vezes na vida dela que está com sono. A mais velha nunca falou que está com sono. A Manuela nunca falou para a gente assim: pai, eu quero deitar, eu estou com sono. E uma frase que eu nunca ouvi sair da boca da minha filha foi essa. A Manuela sempre foi dura na queda. Na época que ela nasceu, eu fazia faculdade de educação física. Então eu chegava em casa tarde, minha esposa já estava surtando porque ela não tinha dormido durante o dia. Eu falava assim: ó, pega tua filha. E eu tinha trabalhado o dia inteiro, eu estava chegando da faculdade cansado, tomava um banho e pegava a Manuela. E começava a andar dentro de casa para fazer a Manuela dormir. E anda para lá, e dá tapinha no bumbum. Daqui a pouco você não está dando tapinha, você está dando tapão já para ver se dorme. Alguma coisa tem que acontecer. E ela não dormia. É terrível. 2 da manhã, ela dormia. Ela dormia às 2 e eu acordava às 5h30 para logo me aprontar e voltar para o trabalho. Então, foi terrível aqueles primeiros meses em termos de qualidade de sono. Aí depois ela chegou numa outra fase, a gente falou: não, agora vai melhorar. Disseram que era o primeiro ano, depois melhora. Aí a Manuela já entendia as coisas agora, já estava falando, a gente ia contar a história para ela dormir. Aí chegava uma hora que você estava tão cansado de contar a história que você começava a colocar personagem que não estava na história, no meio da história. Ela falava assim: papai, essa é de outra história. Eu falei: não, filho, é dessa sim, eles se encontraram, você que não está sabendo. Eu já não estava aguentando mais. E quando eu dormia, então, e ela me acordava e falava: papai, a história não acabou. Acabou sim, filho, acabou, para mim já acabou. Para mim deu. Eu não aguentava mais. A Manuela sempre foi dura na queda. E ela acordava sempre irritada. E aí a gente teve aquela questão que eu já citei para vocês, dos problemas respiratórios, de toda aquela dificuldade dela atingir o sono profundo. Dormia à tarde, tinha dificuldade de atingir sono profundo, respirava mal, nível de cortisol aumentando. Essa menina era brava. Olha, não era fácil de lidar com a Manuela. Hoje ela é um doce, mudou totalmente. Qual foi a estratégia? Colocamos para estudar de manhã. Só que depois que entrava no período de férias, a gente mantinha o mesmo ritmo. Agora, eu falei das crianças, mas e você quando está no período de férias? Tudo pode? Vamos assistir filme até altas horas da madrugada, e aí depois, no outro dia, a gente acorda a hora que acordar, sem aquele compromisso de colocar um despertador para levantar cedo, porque não tem que trabalhar. Você não curte o teu período de férias, porque você fica irritado, você tem dificuldade de relacionamento com a pessoa com quem você convive. Por quê? Não está realizando ciclos que são fundamentais para a melhora da condição emocional. Eu não sei se você já passou por isso, mas se você estiver refletindo, talvez você pense assim: agora eu entendi. Agora eu entendi porque minhas últimas férias foram perdidas, porque meu filho dá tanto trabalho nesse período. É importante nós compreendermos como o nosso corpo funciona e respeitar o funcionamento do nosso corpo. Isso é extremamente importante, ok? Fundamental para nós. Ou seja, serotonina é produzido da hora que eu acordo até às 9 horas. E por que 9 horas para o ciclo de produção de serotonina? Porque entre 9 e 10 você vai ter um pico de produção de cortisol. E aí eu disse em uma das noites que cortisol e serotonina brincam de gangorra. Se o cortisol vai subir entre 9 e 10, o que acontece com a chance de produzir serotonina? Acaba. Então, antes das 9, eu preciso comer os alimentos que são fontes de triptofano, que é um aminoácido, que vai me ajudar na produção da serotonina. Eu vou citar uma lista de alimentos que são fontes de triptofano, ok? Grava aí, Keila, para nós colocar isso daí para o povo lá. Porque eles assistiram falando que tem que acordar cedo, então agora eles têm que assistir quais são também os alimentos fontes de triptofano. Esses alimentos que são fontes de triptofano são a base que as células enterocromafins usam para produzir a serotonina. Anota aí. Eu tenho 2 cereais que são muito importantes: o arroz integral e a aveia. O arroz integral eu não vou comer de manhã, a não ser que eu faça um arroz doce integral. Aí sim, eu teria condições de ter o triptofano proveniente do arroz. Mas a aveia é um alimento que deve fazer parte, ok?
Outros alimentos que são fontes de triptofano são algumas leguminosas, grão de bico, lentilha, soja e os seus derivados, principalmente o tofu ou tofu. É o alimento que mais contém triptofano. É esse daí. O trigo, não. Trigo tem pouco. Trigo tem pouco. O que tem bastante são esses aqui por enquanto. Trigo, não. Aí as castanhas, amêndoa, avelã, castanha do Brasil, tem muita também. E o amendoim, que não é uma castanha, ele é uma leguminosa, mas faz parte do grupo das oleaginosas pela quantidade de óleo que ele tem. Ele é riquíssimo também em triptofano. A banana, o mel e o espinafre. Esses alimentos são as principais fontes que nós temos aí de triptofano. Então vamos fazer o seguinte, para que nós tenhamos um cardápio saudável de manhã, oferecendo para você a quantidade que você precisa de triptofano, seria ideal escolher entre 2 a 3 alimentos desses para compor o teu de jejum. Vamos montar um de jejum com esses alimentos aí? Para que a gente deixe um exemplo aqui para vocês. O que a gente poderia usar de manhã? Aveia, legal. Vamos usar essa aveia com banana? Banana amassada com aveia, adoçada com mel, pronto. Já fechou. As fontes de triptofano já estão aí. Mas eu poderia fazer ainda banana, aveia e a pasta de amendoim adoçada com mel. Porque aí a pasta de amendoim te daria bastante triptofano, mas ela traria muita proteína também. E aí você conseguiria completar a quantidade de proteína que você tem, porque você tem ali proteína dentro do amendoim e proteína também na aveia. Ok? Esse seria um de jejum riquíssimo em proteína e seria um de jejum rico no triptofano, que é a matéria-prima. Vamos montar mais um? O pão não é uma boa fonte, a não ser que fosse um pão feito com farinha de aveia, mas se de repente você pega o seu tofu, ou o seu tofu, bate ele com uma azeitona e faz um patê de azeitona com ele. E aí você passa no pão e come banana com mel. Pronto, fechou. Você já tem aí também as fontes que você precisa, não só de proteína, mas também o triptofano, ok? Essa dica ela é fundamental para nós, então entre 2 a 3 alimentos dessa lista que nós passamos devem fazer parte do de jejum. Mas agora vem uma dica especial, que nada tem a ver com o de jejum, e vocês vão entender agora o porquê. Quando nós falamos a respeito do triptofano, ele é uma fonte para produzir serotonina se ingerido antes das 9 da manhã. Porém, o mesmo triptofano à noite, ele pode ser utilizado como matéria-prima para a produção da melatonina. O que é isso daí? O hormônio do sono. E eu estou falando para vocês todas as noites praticamente que sono é uma parte importante no processo da gestão emocional. Ou seja, se eu fizer uma sopinha de lentilha à noite, ótima fonte de triptofano. Se eu fizer um creme de grão de bico, né, bem temperadinho ali, excelente também. Se à noite, por exemplo, você comer banana, aveia e mel, ótimo. Agora, nem todas as fontes de triptofano são indicadas para a noite. Por quê? Porque muitas das fontes de triptofano também são fontes de gordura. E eu falei para vocês que o metabolismo à noite, ele desacelera. E se o metabolismo fica mais lento à noite, é extremamente importante evitar a gordura à noite. E aí, nesse caso, a gente não deveria comer a castanha de caju, que é fonte, a amêndoa, que é fonte, a avelã, que é fonte, castanha do Pará, que é fonte, e o amendoim. Esses alimentos não são bons para ingerir à noite. Todos os outros podem. Então, se você fizer um arrozinho integral com espinafre refogado e uma saladinha de grão de bico com tomate, é uma janta legal também. Não é uma janta pesada, não tem grande quantidade de gordura. Tem uma fonte tranquila de proteína e também tem o arroz integral e um espinafre. Valor calórico pequeno, uma janta excelente para você produzir melatonina e conseguir dormir melhor. Essa dica vale para todas as pessoas também que sofrem de insônia. Porque pessoas que sofrem de insônia, geralmente elas têm problema para gerenciar seus pensamentos. Elas andam estressadas, irritadas, porque não reduz o cortisol no período da noite. Ok? Beleza até aqui? Tranquilos? Obrigado, Kena. Até aqui, nós apresentamos para vocês, então, que as células enterocromafins produzem serotonina. Para elas produzirem, elas precisam de triptofano. Encontramos isso nesses alimentos citados. Devem ser ingeridos antes das 9 da manhã e, quando ingerido à noite,
estimula a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Agora, tem algumas pessoas que podem abrir mão do uso do suplemento, onde você vai encontrar o triptofano. Então, aqui nos Estados Unidos, você tem uma facilidade que é ir a determinados supermercados, né, onde você encontra dentro deles uma seção de suplementos e ali você encontra o triptofano. Então, pessoas que sofrem de insônia podem comprar e tomar à noite. Quem está passando por problemas de ansiedade e estresse pode comprar e tomar de manhã. Quando eu trabalhava exclusivamente na parte de nutrição clínica, atendendo meus pacientes ali em consultório, eu prescrevia para muitos deles, ao invés deles entrarem com um antidepressivo, fazer primeiro um teste com o triptofano. Claro que associando a práticas de estilo de vida. Nós já vimos várias questões do estilo de vida que são importantes, sim ou não? Falamos do sono, falamos da respiração, falamos da água, falamos da atividade física, ainda vamos falar um pouco mais a respeito da questão da alimentação, de quais alimentos não deveriam estar no nosso cardápio, que pioram o processo da gestão emocional. Vamos falar ainda a respeito do sol e da produção da vitamina D e como ela tem um papel primordial também no processo de gestão emocional. Ou seja, é você somar fatores. O estilo de vida tem um papel importante, isso é óbvio. Mas aí eu prescrevia para eles de 50 a 100 miligramas de triptofano e mais 50 a 100 miligramas de 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano. Eles são extremamente interessantes porque servem como matéria-prima para o seu corpo produzir serotonina ou melatonina, dependendo do seu objetivo. Usar o alimento é interessante, mas se você quer dar uma dose maior, sem aumentar o valor calórico, você pode abrir mão do suplemento que vocês encontram aqui com facilidade. Lá no Brasil, era preciso fazer uma prescrição, mandar manipular, para que a pessoa, então, tivesse condições de fazer uso. Vocês têm essa facilidade aqui. E eu acho que, para quem está precisando de um auxílio, pode ser uma boa opção para evitar, muitas vezes, o início do uso de um antidepressivo. Ok? Somado sempre com estilo de vida. Não dá para separar, hein? Não é agora, não, então não vou fazer mais nada, agora não vou dormir, não vou fazer atividade física, né? Vou comer qualquer coisa e vou tomar lá o triptofano e vou resolver o problema. Não vai. Não é assim que a coisa funciona, ok? Tem que somar fatores. Quanto mais fatores você soma, melhor você vai ficar. Agora entenda o seguinte: cortisol está subindo, serotonina está descendo. Se desce o hormônio da felicidade, como que as pessoas começam a se sentir? Ansiosas, estressadas, irritadiças, com dificuldade de lidar com pessoas lentas, né? Essas pessoas começam a desenvolver os problemas emocionais, por conta do aumento do cortisol e a queda da serotonina. Só que elas começam a ficar mais deprimidas, os dias começam a ficar mais melancólicos, elas também tem uma certa dificuldade de administrar problemas, né? O grau de frustração aumenta, né? Tudo isso é muito ruim e isso é uma coisa que tem aparecido com uma frequência muito grande. E aí o que essas pessoas fazem então? Já que elas não estão bem, elas vão buscar compensar a falta da serotonina. Isso é um instinto normal e natural do homem e da mulher também. Principalmente delas, porque elas estão 4 vezes mais propensas que os homens a desenvolver um problema emocional. Isso é estatística. Eu vou compensar como esse processo de angústia, estresse, ansiedade, depressão, melancolia que eu estou sofrendo. Vou compensar fazendo o quê? Buscando uma opção para produzir um hormônio, que também é um neurotransmissor, que chama-se dopamina. Dopamina é produzida no seu cérebro. Você tem vários receptores que produzem dopamina, o D1, D2, D3, D4 e D5, que é dopamina 1, dopamina 2 e assim na sequência. Esses receptores cerebrais produzem a dopamina, que é o hormônio do prazer. Mas existem algumas coisas que estimulam grande produção de dopamina. E isso não é uma coisa que nós vamos buscar se estivermos bem emocionalmente. Se estivermos bem emocionalmente, a gente leva a nossa vida normal, tem aquelas coisas que geram prazer. Quando você sai com um amigo, tem a oportunidade de conversar com esse amigo. Quando você faz uma prática de atividade física, isso gera dopamina. Quando você tem um momento de lazer fazendo algo que você gosta, gera dopamina. Quando você, de repente, assiste um filme, uma série, alguma coisa que você gosta, isso gera dopamina.
Só que isso gera uma dopamina que não compensa a queda da serotonina. Para compensar a queda da serotonina, geralmente nós temos buscado uma de 5 alternativas, que eu vou mostrar para vocês aqui. Qual vocês acham que é a primeira? Qual seria a fonte primária de prazer que a população está buscando para compensar a queda da serotonina e o aumento do cortisol? Comer. Só que não é qualquer coisa. Você não vai ver nunca uma pessoa estressada dizendo assim: nossa, não vejo a hora de comer um prato de arroz integral. Nossa, que vontade de comer um prato de salada. Não acontece isso. Não é isso que vai gerar grande produção de dopamina. O que ela vai querer? Dentro, né, dos alimentos que ela vai conseguir muita dopamina, ela vai encontrar 3 nutrientes que estimulam os receptores cerebrais a produzir muita dopamina. Açúcar. Só que não só açúcar, o carboidrato, porque o açúcar é um tipo de carboidrato. Quando a gente fala de carboidrato, nós estamos falando de uma molécula formada basicamente, ou exclusivamente, por carbono, hidrogênio e oxigênio. Por isso, carboidrato, de carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu tenho os carboidratos que são chamados de carboidratos simples e tenho os carboidratos que são chamados de complexos. Os carboidratos simples, né, o principal deles, que as pessoas comem e gostam muito, chama-se sacarose. Ele é um disacarídeo. A união, então, de 2 moléculas forma a sacarose, que é a frutose mais a glicose. Esse daí, então, é um carboidrato simples, que a população corre atrás dele. Corre atrás dele. E tem um carboidrato complexo, que o povo também corre atrás, que é o amido. Porém, o amido é encontrado em 2 versões. Você tem o amido na versão integral, e esse daí ninguém corre atrás. Você nunca vai ver alguém desesperado, né, viciado em carboidrato integral. Eles vão buscar o carboidrato refinado, ou seja, o amido sem fibras. O que isso faz? Quando você, por exemplo, come o carboidrato, ele entra rapidamente na corrente sanguínea se não estiver acompanhado de fibra. E isso faz com que chegue grandes níveis de glicose no cérebro, estimulando a produção da dopamina. Aí a pessoa que está mal emocionalmente, quando come, ela tem aquele momento de prazer. Dá aquela respirada, parece que todos os problemas desaparecem. O problema é que dura muito pouco esse efeito do carboidrato no cérebro, estimulando a dopamina. Outra coisa que também gera muita dopamina é a gordura. É a gordura. Então vamos tentar unir aqui um carboidrato e uma gordura. Que alimento teria bastante carboidrato e bastante gordura? Pizza. Tem bastante carboidrato e gordura. Legal. O que mais? O quê? Sorvete. Sorvete tem muito açúcar e muita gordura. E muito ar. Né? Então eu vou comer porque eu preciso aumentar a minha oxigenação. Né? Não, claro que não, né? Porque depois que sai o ar, só sobra aquela gordureira no fundo, assim, né? Derrete tudo, só sobra aquilo. Então, ou seja, açúcar e gordura. Está lá no sorvete, está lá na pizza. Eu vi uma postagem no Facebook uma vez que eu achei muito interessante. Tinha a foto de uma coxinha e tinha a seguinte frase: você já viu alguém triste comendo coxinha? Achei muito interessante aquela frase. É uma realidade? Você já viu alguém comendo coxinha e falando assim: ai, estou comendo coxinha? Não existe, né? A pessoa está comendo coxinha, ela está sorrindo para a parede, né? Está feliz da vida. Feliz não, ela está só sentindo prazer. Mas é uma realidade, açúcar e gordura está ali também. Agora, me preocupo muito também com os produtos industrializados. E aí, de novo, eu insisto na questão da leitura de rótulos. Observe a quantidade de gordura presente nesses alimentos. Todo produto industrializado, eles colocam gordura por 3 propósitos. 3 propósitos, tá? Quais são os 3 propósitos pelo qual a indústria coloca gordura no produto? Número 1, ajuda aí. Deixar mais gostoso. Porque gordura gera palatabilidade, ou seja, fica mais atraente o alimento. Quanto mais gordura, mais atraente. Olha que coisa interessante. Quando eu fiz a primeira faculdade, que era zootecnia, eu trabalhei muito na área de qualidade de carne. Então, a gente fazia os experimentos, né, com bovinos.
Era interessante que, às vezes, a gente montava algumas rações, por exemplo, quando ia caroço de algodão. O caroço de algodão ele é extremamente proteico, claro que a gente não vai comer, estou falando para a vaca, né? Só que ele é amargo, e nem a vaca queria comer aquilo. Então, você fazia a ração e ela não comia. Existia duas formas de você fazer a vaca comer aquela ração que ela não queria comer. Uma delas era adicionar gordura, e a outra era adicionar açúcar. Então, ou a gente colocava melado, ou a gente colocava gordura. E aí as vaquinhas iam, lambiam o coxo, comiam tudo, porque aumentou a palatabilidade, aquilo ficou mais gostoso. E aí é óbvio, a indústria coloca a gordura e ela sabe que isso vai ser uma das consequências, né, que nós teremos em virtude de comer o alimento rico em gordura. Vamos sentir mais o sabor, o prazer daquele alimento. Segundo, qual a segunda característica que faz uma indústria colocar gordura lá no seu produto industrializado em grande quantidade? Primeira é deixar mais gostoso. Isso, muito bem. Aumentar o tempo de validade do produto. Aumenta o tempo de prateleira do produto. Por exemplo, eu não sei quantos de vocês, né, já presenciaram a seguinte cena lá atrás, talvez, quando você vivia na roça, né, e o seu pai criava pouco, matava pouco, e aí pegava e guardava a carne dentro da lata de banha, não era assim? Por quê? Aquilo ali era um isolante, né? Evitava com que a carne se estragasse, mas a gordura por si só, ela aumenta o tempo de validade do produto. Então, quanto mais gordura, mais gostoso ele é e por mais tempo ele vai durar. Então, isso para a indústria é extremamente interessante, óbvio, né? Terceiro motivo pelo qual a indústria coloca gordura nos seus produtos industrializados e vão gerar uma bomba de dopamina no nosso cérebro. Qual seria? Primeiro foi ficar mais gostoso, segundo foi o tempo de validade. Qual seria o terceiro? Vicia. Alguém falou. Gordura estimula tanta dopamina no seu cérebro que cria vício. A pessoa fica dependente. Então, quando você come aquele produto, automaticamente tem um cartãozinho de fidelidade que vem embutido ali. Chama-se gordura. E aí ele te fideliza como cliente. Olha que coisa boa. Pois não. Ficar mais gostoso. É isso aí. E aí produz um monte de dopamina lá no seu cérebro. E aí você não consegue parar de comer. Tem um terceiro ingrediente que eles também colocam. É claro, né? Nem tudo vai ter isso. Mas tem muitos alimentos que têm esse terceiro ingrediente. Açúcar e gordura tem praticamente tudo. Sim ou não? Partiu para a indústria, açúcar e gordura tem tudo. Esse terceiro não está em todos. Só que esse terceiro tem um poder viciante altíssimo. Quem acha que qual seria o terceiro ingrediente? Sódio deixa mais gostoso, mas não chega a causar vício. O glutamato, sim. É isso, Flávio. Estimulante. Estimulante. Rapaz, botar estimulante vicia. Os caras estão criando, né, uma clientela grande colocando estimulante. O estimulante presente no alimento gera um estímulo gigantesco para o seu cérebro produzir dopamina. Agora, responda para mim, uma pessoa que tem muita dopamina está dopado. Uma pessoa com muita dopamina está dopado. Aí você pensa assim, o fulano está dopado. Quando você fala isso, você está fazendo um elogio para a pessoa? Sim ou não? Pois é, mas muitos de nós estamos vivendo dopado, ou seja, escravos da dopamina. E encontramos nessas três fontes, né, de nutrientes presentes no nosso alimento. Agora, junta tudo e me diz qual é o alimento que mais gera dependência. Que tem açúcar, gordura e estimulante. Oh, chocolate! É óbvio. É óbvio. Coloquei açúcar. Coloquei gordura, coloquei estimulante, vai fazer o quê? Viciar. Ou seja, esses daí são os que mais conseguem aumentar a clientela da empresa. Gera vício. Agora, um instituto aqui nos Estados Unidos resolveu fazer uma pesquisa analisando um grupo de camundongos e para verificar se realmente açúcar e gordura gerava vício. Nem tinha estimulante, era açúcar e gordura. Sabe o que os ratinhos começaram a comer, ao invés de comer a ração? Cheesecake. Tem muito açúcar? E muita gordura?
Sim, não poderia ser outra coisa, poderia ser donut, poderia ser pastel, frito, sei lá, teria um monte de opção. Mas eles fizeram com cheesecake. Qualquer um desses geraria o mesmo efeito porque tem os mesmos nutrientes, ok? E aí os ratinhos então comeram por um determinado tempo cheesecake, 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 cheesecake. E aí eles fizeram o primeiro teste para saber se os ratinhos apresentavam algum sinal de vício, de dependência, se eles tinham perdido a sua autonomia, já tinham virado escravo daquilo. O que eles fizeram? Colocaram os ratinhos aqui, dentro de uma gaiolinha, e colocaram ração e água para os ratinhos. Aí, numa outra gaiolinha aqui, eles colocaram dentro o cheesecake. E ligaram essas duas gaiolas com um tubo revestido por eletrodos que dava choque. O ratinho teria a possibilidade de comer raçãozinha, beber água e ficar numa boa, sim ou não? Mas ele também tinha a opção de levar choque na ida para comer cheesecake e choque na volta para beber água. Qual vocês acham que foi a opção do ratinho? Óbvio, né? Os ratinhos não estavam nem aí mais para o choque, não. Eu prefiro a dor do que ficar sem o cheesecake, né? E às vezes é assim. Hoje, eu consigo compreender que muitas pessoas, né, que chegam aí a 200 e poucos, 300 e poucos, 400 e poucos quilos, perderam a autonomia da sua vida. Não são elas mais que estão no controle. Elas começaram a utilizar a comida, muitas vezes, como uma válvula de escape por conta do seu problema emocional, e chegou uma hora que não era mais ela que estava no controle. A empresa agora já manda na vida da pessoa. Ela não consegue mais ficar sem aquilo. E aí, para resolver o caso, muitas vezes elas vão e corta o estômago. Vão lá e fazem uma cirurgia, uma gastroplastia. Tem vários tipos, né? Mas a questão é que chega um momento que a pessoa usa de uma ferramenta extremamente invasiva, que é fazer uma cirurgia de estômago, de redução de estômago, ou em alguns casos até a retirada total do estômago, ou desviar, né, do esôfago direto para o estômago, deixando o estômago preservado, mas ali dentro. Ou seja, quando chega nesse nível, mostra que a pessoa perdeu o controle. Só que aí responda para mim. O problema dela era o estômago? Era o estômago dela? O problema dela estava onde? Então tinha que tirar o cérebro, não era o estômago, para parar de pensar em comida. Na verdade, o que a gente precisa é passar por um processo de renovação da nossa mente. E aí eu gosto muito de um texto da Bíblia, que é Romanos 12:2, que diz assim, Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. O que nós precisamos criar é um novo modelo mental. Um novo modelo mental. Precisamos entender que 70% do que fazemos são hábitos, ou seja, precisamos construir novos hábitos na tentativa de sufocar os velhos hábitos e conseguir se libertar disso. Isso é fundamental. Nós não apagamos um hábito, grave essa frase. Hábito nunca é apagado. Hábito pode ser sufocado, mas apagado não. Por isso que um alcoólatra, ele precisa lutar 24 horas, porque é o tempo que o álcool fica agindo no cérebro dele depois que ele bebe. Então a luta dele é diária. Todos os dias ele luta para não beber. A luta é diária. Agora eu fico pensando, uma pessoa que é viciada em açúcar e em gordura, ele come uma vez ao dia só? Se depender da ciência, vai comer de 6 a 8. Imagina, a cada 2 horas, 3 horas, ou no máximo, às 6 horas, ele está travando uma batalha de não comer coisas que ele já se tornou escravo. Eu já contei para vocês, acho, que eu me tornei escravo de um determinado alimento em certa época. Sim ou não? Contei? Do biscoito recheado? Nem o ano passado eu contei? Então contarei hoje, agora, já, para já. Vamos lá então. Eu fazia atletismo. Corria de 20 a 25 quilômetros todas as tardes. Eu sempre fui magro, mas eu estava emagrecendo mais. E eu estava quase virando o Senhor Invisível, né? Por quê? De lado já não dava para ver mais. Morreu. Tinha uma mosca ali, matei, né? Não, já estava morta, bati só no sofá. Você acha que eu vou pegar? O outro lá já matou. Eu passei. Não. Estou brincando, não pus a mão, não. E aí eu estava emagrecendo, e estava emagrecendo muito. Né, estado cadavérico quase já, não dava para aguentar. Eu fazia zootecnia na época, e a única coisa que eu sabia era que para uma vaca engordar, ela tinha que comer mais calorias. Então eu fui ao supermercado e fui garimpar
Fui descobrir onde estava a fonte das calorias, né? Precisava achar esse produto para salvar minha vida. E pesquisando ali dentro do supermercado, eu achei um tal de biscoito recheado. Vocês já ouviram falar desse negócio? Pois é. Tá cheio de farinha, carboidrato refinado. Tá cheio de açúcar. E o recheio inteiro é só gordura. Será que vicia esse negócio? Pois é. Aí eu comecei a comer um pacote de biscoito recheado depois do almoço. Só que era insuficiente, eu ainda continuava emagrecendo, então eu tive que ir para um segundo. Aí eu comia um de doce de leite e comia um outro que era um wafer de nozes. Não vou citar as marcas que estão gravando, porque senão eles me processam, né? Mas eu comia, então, todo dia um pacote de biscoito recheado de doce de leite e um wafer de nozes. Todos os dias. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E ia para o treino. Só que a gente terminava o treino extremamente cansado. Extremamente cansado. Correr 20, 25 quilômetros todas as tardes, é você correr uma maratona a cada 2 dias, é muita coisa. Por isso que vida de atleta ela é muito curta, né? Acaba com a saúde. Isso não é saudável. Hoje eu tenho problemas aqui, inúmeros no meu joelho, por conta desse excesso de treinamento, que é chamado de overtraining. E aí eu comecei, então, a chegar acabado no final do treino. Não aguentava nem levantar. Quando fazia atletismo, aqueles que corriam velocidade, o pessoal chamava de cavalo. Aí eu estava sentado um dia, eu não aguentava nem levantar. Aí um amigo meu chegou e falou, eita, cansado, hein, cavalo? Eu falei, rapaz, não sei nem meu nome, de tão cansado que eu estou. Ele falou, tem um negocinho bom aqui para você. Eu falei, não, cara, eu não uso droga não, falei para ele. Ele falou, não, não é droga não. Depois eu descobri que era. Mas naquela hora ele disse que não era droga. Aí ele enfiou a mão dentro da sua bolsa e retirou uma caixinha de leite condenado. Já ouviram falar de leite condenado? É condenado porque você se torna escravo, você fica escravo dele, tá? E aí ele cortou o bico e falou, bebe aí. Eu falei, beber? Ele falou, bebe aí, cara. Quando você terminar de beber, você vai perceber que a sua força volta e você aguenta ir para a pista e correr de novo 20, 25 quilômetros. Eu falei, uau! Aí eu fui, peguei aquele negócio, apertei na boca assim, doce. Não estava acostumado com aquilo. Achei extremamente doce. Dei umas 2 goladas só e devolvi para ele. Aí ele falou, não, cara, bebe mais. Eu falei, não, mas e você? Ele falou, não, eu tenho outra aqui na bolsa. Eu falei, puxa vida, tentei a estratégia, mas não deu certo, né? E aí ele pegou a outra para ele, cortou, e eu falei, mas bebe quanto? Ele falou, tudo. Eu falei, você está louco? Ele falou, não, cara, bebe, faz o teste. Rapaz, quando eu terminei de beber aquela caixinha de leite condensado, eu estava me sentindo super-homem. Só que pouco tempo depois eu estava me sentindo a Mulher Maravilha, né? Porque sobe rápido, te dá um gás louco. Você fica doidão. A energia que você sente momentânea é brutal. É brutal. Só que subiu a glicose. Eu não sou diabético, né? Seria se eu continuasse, mas eu parei. Meu corpo liberou uma grande quantidade de insulina. E tudo aquilo que subiu, ó, desceu. E ficou mais baixo do que estava. Hipoglicemia de rebote. Aí, quase que eu não consegui ir para casa. No meio do caminho, eu estava morrendo, né? Consequência. E eu comecei, então, todos os dias, 2 pacotes de biscoito recheado depois do almoço, uma caixa de leite condensado no final do treino. 2 pacotes de biscoito recheado depois do almoço, uma caixa de leite condensado. Aí machuquei o joelho, faltando 45 dias para o Campeonato Brasileiro e 60 dias para o Sul-Americano, que eu já tinha índice. Fui no médico. E aí falei, e aí, doutor, o que aconteceu com o meu joelho? Aí ele falou, você vai ter que operar. Eu falei, que isso? Daqui 45 dias tem Campeonato Brasileiro. Ele falou, então você já perdeu. Eu fiquei com uma raiva dele, minha vontade de... na cara dele, né? Poxa, imagina, você está com toda expectativa. Eu tinha a 3ª melhor marca de 100 metros rasos no Brasil, né? De participar de um Campeonato Brasileiro. Perdeu o Brasileiro, perdeu o Sul-Americano. Foi terrível. E aí eu falei assim, se o senhor me operar, eu vou voltar a correr como eu corria? Ele falou, não posso garantir, então eu não vou operar. Ele falou, não, mas você precisa operar, teu menisco está esmiuçado, esfarelou. Ele falou, eu falei, não tem uma fisioterapia, alguma coisa assim? Ele falou, você pode até fazer, vai diminuir as dores, mas não vai resolver o problema. Então eu quero esse negócio aí. Fiquei 6 meses fazendo fisioterapia. Só que nesse período eu pensei assim, poxa, eu não estou treinando. Agora eu não devo comer mais biscoito recheado. Olha, comendo esses 2 pacotes de biscoito recheado e uma caixa de leite condensado, eu tinha 2,6% de gordura corporal. É baixíssimo, eu sentia muito frio, né? Hoje eu estou com 13, que ainda está normal, né? Então, na época, era menos gordura, não menos peso.
tá? Porque senão de lado ia sumir. E aí eu pensei, poxa, então eu não devo mais comer agora nesse período biscoito recheado. E aí eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não vou comer mais biscoito recheado até voltar a treinar. E fui ao supermercado ciente da minha decisão e achando que eu era o cara, que era só falar não e estava tudo resolvido. Quando eu cheguei no supermercado e entrei na gôndola e vi o maldito lá, minha mão começou a tremer assim. Minha boca encheu de saliva. Eu coloquei a mão debaixo da axila assim, eu olhei para o céu e falei, meu Deus, eu sou viciado. Eu era um escravo daquele negócio. E a questão é essa. Eu não comecei a comer aqueles alimentos com a finalidade de melhorar meu emocional. Eu não tinha problema emocional. Mas ainda assim eu me tornei um escravo. Agora, o pior é que as pessoas hoje, para poder compensar suas emoções, começam a comer isso. E aí, então, eu comecei a minha batalha contra o biscoito recheado. O leite condensado foi até mais fácil, né? Só tremi um pouquinho, assim, pouca coisa, né? A abstinência foi mais rápida. Mas o biscoito recheado era terrível. Eu ia para o supermercado e passava em todas as gôndolas, menos onde ficava o biscoito recheado. Porque eu entendia que se eu visse, eu ia querer. Se eu não estou vendo, a chance era menor, né, de eu ser tentado. Aquilo era uma tentação para mim. De vez em quando, eu passava na gôndola ali para ver se eu já estava limpo, né, para ver se eu já tinha vencido o vício. Né? E eu entrava ali, a mão tremia, a boca enchia de saliva. Eu falei, meu Deus, não é possível. Sabe quanto tempo levou para eu olhar para o biscoito recheado lá na gôndola e dizer assim, seu miserável, você vai ficar aí, eu não preciso mais de você? 3 anos. Olha, 3 anos. É uma luta terrível. Mas hoje eu consigo olhar para ele e não sentir vontade de comê-lo. Né? O tempo que eu passei comendo? Se for 1 ano e meio comendo desse jeito, assim, nessa loucura. 3 anos para vencer. Aí um dia eu fui fazer uma palestra em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, perto de Cuiabá. Um amigo meu, na hora, um pouco antes dele me levar para o aeroporto de Cuiabá, ele falou assim, cara, eu preciso ir ali no shopping, tem que comprar um negócio, vamos comigo? Né? A gente estava na casa do sogro dele, que ficava do outro lado, né, da rua onde ficava o shopping. Nós atravessamos ali, então, aquela avenida, fomos ao shopping. E aí ele comprou um wafer de nozes, o mesmo. Eu olhei assim, não tive vontade. Mas eu olhei e falei, Fomos para dentro do carro, sentei atrás dele, minha esposa estava do meu lado, a esposa dele na frente. Aí eu tinha uma prática para abrir aquele negócio, vocês não fazem ideia. Até de olho fechado eu já sabia onde estava ali a fitinha. Foi tempo comendo, 2 por dia, eu tinha uma prática. Para tirar, então, do biscoito recheado, só contava 1, 2, tum, na boca. 1, 2, tum, na boca. Era assim, tinha uma prática, né? Era especialista. Aí ele abriu o wafer e eu senti o cheiro. E aí ele virou para mim e falou assim, você quer? Aí eu falei, não, eu tenho medo de sair. Ele falou, que isso, cara? Você tem medo de um pacote de biscoito de 30 centímetros? Eu falei, porque você não sabe quantas vezes eu tropecei nesse desgraçado. Ele falou, como assim? Aí eu contei para ele a história que eu contei para vocês. E sabe o que ele fez? Nossa, desse jeito? Eu falei, desse jeito. Ele falou, então também não quero. E deixou lá. Nem eu, nem ele comemos. Só que aí, eu fiquei pensando, como foi fácil para ele dizer não? Então não quero. Pronto. E eu levei 3 anos para conseguir dizer não para aquilo. Então, sabe esse ratinho que eu falei do experimento, que preferiu comer cheesecake? Era eu. Né? Era eu. Eu não estava dentro da gaiola, mas tinha o mesmo comportamento. Tinha o mesmo comportamento. Na segunda parte do projeto, eles agora pegaram os ratos e colocaram naquela gaiola onde tinha ração e água. Mas ele não tinha mais acesso agora ao cheesecake. Era só ração e água. Adivinha o que os ratos fizeram? Greve de fome. É sério. Os ratos morreram de inanição. Se não me der o cheesecake, eu prefiro morrer. E aí uma vez eu comecei, quando eu estava no último ano da faculdade de nutrição, estava fazendo estágio, uma amiga minha falou assim, você não monta um cardápio para mim? Eu era muito bobinho na época ainda, né? E ela estava muito acima do peso. E aí eu fiz um cardápio para ela com 3.000 calorias. Em 1 mês ele emagreceu 12 quilos, comendo 3.000 calorias. Então imagina quanto que ela não comia. Né?
Aí chegou no final de um mês e pouquinho, ela falou, eu não vou seguir mais, eu vou parar. Eu falei, como assim? Eu vou parar. Tinha até cachorro quente, porque ela comia. Eu era muito bestinha ainda, muito bobinho. Depois eu fiquei mais ruim. Aí eu me tornei bom em ser ruim, né? Se precisar, eu dou umas burdoadas, né? Quem já levou, que eu diga, né? E aí, ela chegou para mim e disse assim, eu não vou mais. Eu falei, por que você não vai comer mais esse cardápio e seguir? Está dando certo, já emagreceu 12 quilos. Ela falou, não, porque você colocou só um cachorro quente, eu quero comer 2, 3. Eu falei, então morra. Vou fazer o quê? Estou tentando ajudar, ainda dando cachorro quente, e ainda assim não quer? Né? Ela pesava 130 quilos, emagreceu 12, depois foi para 151, e aí teve um AVC. Quase morreu. Ela também era esse ratinho. E sabe qual foi a frase que ela disse para mim? Prefiro morrer comendo o que eu gosto do que ficar viva comendo o que eu não gosto. Mas ela estava comendo o que ela gostava. Só tinha diminuído a quantidade. Mas ela disse que preferia morrer. Qual foi a atitude dos ratos? Não tem cheesecake? Prefiro morrer. Não quero mais esse negócio de ração. Coisa horrível, cheia de fibra, aparência feia. Quero não. Morreram? Quantos de nós estamos nos tornando escravos porque, por conta da nossa emoção, que nós não aprendemos a gerenciar? O alimento é uma válvula de escape. Eu vou falar mais 4 hoje para poder acabar. Deixa eu ver se tem tempo de falar 4. Tem sim. As outras são rápidas. Essa é mais demorada. Tem que olhar aqui porque o patrão ali está de olho, né? Os ratos morreram e foram analisar o cérebro deles. Quando eles foram, na terceira parte do projeto, analisar o cérebro dos ratos, eles encontraram os receptores D2, ou seja, dopamina 2, altamente estimulados. Trabalhou muito esses receptores para produzir dopamina. Sabe qual foi a conclusão do trabalho? Açúcar e gordura causa vício, assim como cocaína e heroína. Vocês entenderam isso? Açúcar e gordura escravizam uma pessoa tanto quanto cocaína e heroína. E aí eles só disseram o seguinte, no trabalho que eu achei interessante, só é necessário ter mais exposições. Ou seja, você precisa se expor mais vezes. Mas depois que gera o vício, para vencer, é a mesma coisa. Então deveria ter uma clínica para tratamento de drogados em açúcar e gordura. Porque isso conduz ao mesmo tipo de vício. Mesmo tipo de vício. Agora imagine se fosse o chocolate. Ia ser pior ainda, porque teria ainda o estimulante. Tem um ditado lá no Brasil que eles falam assim, bis, impossível comer um só. Já ouviram esse ditado? Pois é, esse para mim é o ditado mais verdadeiro que existe. Eu já vi muita gente falar, não, eu vou comer só um. E ele errou o artigo, não era um, era uma. Né? Era uma caixa e não uma unidade. Eu nunca vi alguém falar assim, eu comi só um bis ontem. Não existe. Isso não existe. Vai para o Guinness se acontecer isso. Então, veja, o alimento tem escravizado. Mas quais são as outras coisas que nós temos utilizado como válvula de escape? Ao invés de resolvermos os problemas, de irmos à fonte, tentar identificar as causas do nosso problema, nós ficamos usando válvula de escape. A comida é uma. Qual seria a segunda? Me ajuda aí. Vê se vocês conseguem descobrir. Compras, legal. Consumismo. Compra vicia. Compra vicia. As pessoas se tornam escravas das compras. Gastam o que têm e o que não têm. Se endividam comprando. E olha, o problema é que compra só gera prazer na hora que você paga. Depois que levou para casa, acabou o prazer. Então tem muita gente que comprou e não usou. Não vou pedir para levantar a mão, que eu não quero expor ninguém. Vocês querem levantar? Querem? Deixa eu ver aqui. Quem já comprou e não usou e deu de presente para outra pessoa sem usar? Aí, ó. Sempre tem. Isso é normal. Normal pelo contexto do mundo que a gente vive, de ansiedade, estresse, depressão, e as compras geram prazer. Claro que gera prazer. Na hora de pagar, né, ali, né, de passar o cartão, né, na hora que você vai pagar o cartão, não gera prazer, aí gera desgosto, mas aí já foi, né, já não tem mais jeito. E no mês que vem, a promessa é a seguinte, não vou comprar nada mês que vem. Não prometo que você não pode cumprir.
Ato heróico não funciona. Você tem que aprender a gerir as coisas e não tomar decisões aí ao vento. Isso aí não resolve nada. Compras, então, vicia. Eu, por exemplo, estava viajando demais. Quase todo fim de semana viajando e ficando longe das minhas filhas. Chegou um certo momento que eu comecei a perceber um comportamento estranho. Eu chegava no aeroporto, a primeira coisa que eu fazia era entrar naquelas livrarias, as lojas ali onde tinham aquele monte de livro, e comprar um livro. Aquilo me gerava o quê? Prazer. E eu estava compensando a falta das minhas filhas comprando livro. Né? Pelo menos não comi o livro, né? E não engordei por causa disso. Né? Mas estava lá, consumismo, comprando livro. Tem alguns que eu ainda não consegui tirar do plástico. Teve um dia que eu cheguei de viagem, eu fiquei com uma raiva louca, porque eu comprei um livro e eu paguei nesse livro R$ 49,90. R$ 49,90. Aí, quando eu cheguei em casa, tinha recebido um e-mail da Amazon. A Amazon é uma coisa que quem inventou, né, deve ter uma parceria com o capiroto, porque não é possível. Aquilo é terrível, moço. Eles ficam mandando umas propaganda para a gente que faz a gente comprar sem pensar. E me deu uma raiva louca, porque o livro que eu tinha pago R$ 49,90 estava por R$ 9,90. Você está vendo que a parceria deles é forte. Sabe o que eu pensei na hora? Que droga! Podia ter comprado 5. Olha, em vez de eu ficar revoltado de ter pago R$ 49 e não R$ 9,90, eu fiquei revoltado porque com os R$ 49,90 eu podia ter comprado 5. Eu estava agindo racionalmente? Não, de maneira nenhuma. Era compulsão. Aí eu tomei uma decisão. Falei, não. Aí depois que eu fiz uma compra, que eu gastei R$600 e comprei 32 livros, aí eu falei, não, eu estou doente, só pode, não é possível. Ainda, o meu maior prazer não foi comprar, foi quando chegou, espalhar tudo no chão e tirar foto. Eu falei, olha, tudo meu. Coisa de louco, eu estava passado da cabeça, mas eu estava buscando compensar, eu queria dopamina. Tem gente que quer dopamina na veia, né? Eu queria dopamina no cérebro, né? Conhecimento. Comecei a tirar foto. Falei, não, eu vou tirar foto da capa dos livros, depois dos 49 por 9,90. Falei, eu vou começar a tirar foto da capa dos livros, porque aí eu chego de viagem e eu procuro ver se eu acho na promoção. Pouco tempo depois eu parei de comprar livro. Por quê? Porque o prazer estava em tirar foto? Não, o prazer estava em comprar. Venci o vício de uma maneira assim meio que, né, estranha. Comecei a tirar foto da capa do livro. E eu tenho um monte de foto de capa de livro ainda que eu nunca comprei. Está tudo lá as fotos, mas não comprei nenhum daqueles, né, que eu tirei foto, juro para vocês. E aí eu consegui vencer isso. Então, compras é um problema. Qual seria a terceira coisa que a gente usa para poder compensar? Nossa, já passou tudo isso? Passou 10 minutos já. Mas também hoje eu comecei 10 minutos a menos, culpa do Jefferson, que ficou cantando esse monte com o povo é Deus de Israel. Estou brincando, Jefferson. Vamos encerrar. Terceira coisa que gera muito vício chama-se drogas ilícitas. Quantos jovens estão indo para as drogas como uma válvula de escape por não saber gerenciar seus pensamentos? É uma realidade isso, sim ou não? Sim. Muita gente está caindo nisso. Isso é um grande problema. Álcool, cigarro, cocaína, heroína, LSD e todas as outras coisas, crack. Nossa, no Brasil está terrível. Né? Isso está escravizando as pessoas. Mas elas começaram para poder gerar prazer. E agora chegaram num ponto que elas se tornaram escravas. Lembra que eu falei para vocês que o propósito dessa semana era trazer conhecimento para que nós fôssemos libertos. Mas eu estou apresentando para vocês o que escraviza. Quarto, que gera vício, gera muita dopamina, são jogos. E esses jogos podem ser jogos de azar, jogos de carta, pode ser jogos de celulares, jogo de videogame, pode ser loto, lá no Brasil, pode ser telecena, tem um monte de coisa. Mas jogo, todo e qualquer tipo de jogo te gera um desafio e estimula os receptores D2 também a produzirem dopamina e vicia, escraviza. Aqui nos Estados Unidos tem uma história contada num livro, O Poder do Hábito, que eu acho muito interessante, de uma mulher que começou, ela estava muito mal emocionalmente, uma amiga sugeriu para ela ir em Las Vegas, ela morava próximo de Las Vegas, para jogar.
Ela preparava o café da manhã para o marido, ele saía para o trabalho, ela saía para Las Vegas. Depois ela voltava, arrumava a casa, preparava a janta, ele jantava e ele nem sabia que ela tinha ido para Las Vegas. Até o dia que chegou, né, uma cartinha na casa deles, dizendo que eles haviam perdido a casa pela hipoteca, que não foi paga. Né? Ela perdeu a casa no jogo e perdeu também a família, o juízo. Né? Olha que loucura. Porque as pessoas começam a ficar escravas disso, ao invés de resolver o problema, a válvula de escape. O quinto e último que escraviza é o sexo. Isso tem sido um grande problema, porque nós vivemos numa sociedade erotizada, sim ou não? Sim ou não? E se a gente for observar, até na Bíblia nós percebemos cidades inteiras que foram destruídas por conta do quê? Da questão sexual. Sodoma e Gomorra foram. Sim ou não? Vocês acham que nós estamos muito diferentes lá? Sim ou não? Pior eu não acho, mas vai chegar um momento que se Jesus não voltar, a gente vai ter que pedir desculpa para eles. A coisa está feia. Nós vivemos numa sociedade erotizada hoje. E nós precisamos entender, então, que para ser liberto dessas questões, não podemos buscar a dopamina como sendo uma válvula de escape. Precisamos identificar os problemas e começar a trabalhar na solução do problema. E isso incluindo, principalmente, a mudança do estilo de vida. Ok? Amanhã nós continuamos. E ainda tem bastante coisa para que a gente aprenda. Hoje é somente terça-feira, tem quarta, quinta e sexta ainda, focado na parte emocional, e mais o sermão ainda do sábado de manhã, ok? Podemos encerrar fazendo uma oração? Fique em pé. E grave, hein? Comida, sexo, drogas lícitas e ilícitas, jogos e compras. São as 5 coisas que nós estamos buscando como válvula de escape. Se você conseguir ter essa percepção na sua vida, é hora de você tomar uma atitude e descobrir quais são os gatilhos que estão te levando a fazer esse tipo de coisa. Vamos orar agora pedindo para que Deus nos mostre se realmente estamos escravos e nos dar o direcionamento para conseguirmos nos libertar dessa escravidão. Senhor, que nos altos céus habita, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Hoje foi mais uma noite de muitas instruções, agradecemos por essa oportunidade. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes estamos buscando a dopamina como sendo uma válvula de escape pelos problemas que nós temos, que não estamos buscando a solução. Não muitas vezes porque não queremos, mas porque desconhecemos as causas. Por isso, Senhor, nos ajuda a identificar quais são os gatilhos que estão nos gerando ansiedade, estresse, depressão, comportamento compulsivo, para que, ao identificar esses gatilhos, a gente possa resolver o problema e não ficar buscando uma válvula de escape. Nós queremos realmente ser libertos, queremos que se cumpra em nossa vida aquele texto que diz que o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. E vida abundante, nós entendemos que é estar bem nas 4 áreas, físico, mental, social e espiritual, sem estar vivendo como escravos nesse mundo que nos conduz a essa situação. Por favor, Senhor, que realmente o Senhor haja poderosamente na nossa vida. Nos despedimos agora agradecendo a oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui nesta noite. Leve-nos em paz e dá-nos uma boa noite de descanso em nome de Jesus. Amém.